Louvado seja Deus. Livro Vida Cristã Normal, capítulo 2, A Cruz de Cristo. Autor, Watchman Nee. A Cruz de Cristo. Vimos que Romanos capítulo 1 ao capítulo 8 se divide em duas grandes, a primeira das quais nos mostra que o sangue trata daquilo que separa, enquanto na segunda aprendemos que a cruz trata daquilo que somos. Precisamos do sangue para o perdão e precisamos da cruz para uma libertação. Já tratamos daquele e agora consideraremos esta. Antes de levantar, primeiro algumas características desta passagem que contribuem para demonstrar a diferença em conteúdo e assunto entre as duas metades. Algumas distinções mais. Mencionam-se dois aspectos da ressurreição nos capítulos 4 e 6. Em Romanos capítulo 4, versos 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é mencionada em relação à nossa justificação. Jesus, nosso Senhor, foi entregue por causa das transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Trata-se aqui da nossa posição perante Deus. Em Romanos capítulo 6, versos 4, nós vemos: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. No entanto, fala-se da ressurreição comunicando-nos nova vida a fim de termos um andar santo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Apresenta-se aqui a questão do nosso comportamento, da nossa conduta. Semelhantemente, fala-se de paz nos capítulos 5 e 8. Romanos 5 fala da paz com Deus, que é resultado da justificação pela fé no seu sangue. Justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versos 1. Isso significa que agora, perdoados os meus pecados, Deus não será mais motivo de temor e perturbação para mim. Eu, que era inimigo de Deus, fui reconciliado com Deus mediante a morte do seu Filho na cruz. Romanos capítulo 5, versos 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Logo descubro, no entanto, que sou eu quem causarei dificuldades a mim mesmo, havendo algo em meu íntimo que me perturba, levando-me a pecar. A cruz de Cristo. Louvado seja Deus. A paz com Deus. Porém, haver paz comigo mesmo trata-se guerra civil em meu próprio coração. Esta condição está bem condicionada em Romanos capítulo 7, versos 14, 17, 25. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Pois o que faço não entendo, porque o que quero
isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Isso mostra um grande conflito que existe em mim, onde vemos a carne e o espírito em constante luta mortal dentro do homem que só acabará no túmulo. Em seguida, o argumento conduz ao capítulo 8, a paz interior do andar no espírito, porque o penhor da carne dá para a morte, por ser inimizade contra Deus. O penhor do Espírito, porém, dá para a vida e paz. Está em Romanos capítulo 8, versos 6 a 8. Percebemos, ao prestar mais atenção, que a primeira seção trata, de modo geral, da questão da justificação. Ver, por exemplo, Romanos capítulo 3, versos 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Enquanto a segunda tem como expoente principal a questão da santificação, Romanos capítulo 6, versos 19 a 22, fala assim: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Conhecendo a preciosa verdade da justificação pela fé, ainda é só metade da história que conhecemos. Foi solucionado o problema da nossa posição diante de Deus. À medida que prosseguimos, Deus tem algo mais para nos oferecer, a solução do problema da nossa conduta. Tema que o desenrolar do pensamento deste capítulo se oferece em saliência. Em cada caso, o segundo passo deriva do primeiro. E se conhecemos apenas o primeiro, então ainda seguimos uma vida cristã normal. Como podemos então viver uma vida cristã normal? Como entramos nela? Bem, como é evidente, em primeiro lugar devemos receber o perdão dos pecados, ser justificados, devemos ter paz com Deus. Estes são os fundamentos especializados para o nosso primeiro ato de fé em Cristo, sendo, portanto, evidente que devemos avançar para algo mais. Veremos, pois, que o sangue trata objetivamente com os nossos pecados. O Senhor Jesus levou-os por nós como nosso substituto sobre a cruz e obteve para nós
desse modo, o perdão, a justificação e uma reconciliação. Devemos, porém, dar agora um passo a mais no plano de Deus para compreender como Ele trata com os consolites ou faz pecados em nós. O sangue pode lavar e tirar os meus pecados, mas não pode remover o meu velho homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que produz o pecado, é necessária a cruz para me crucificar. O sangue trata dos pecados, mas a cruz trata do pecador. Dificilmente se encontra a palavra pecador. Nos primeiros 4 capítulos de Romanos, esta palavra quase que não existe. E isto porque ali não se salienta necessariamente o próprio pecador, falando-se mais dos pecados que ele comete. Uma palavra pecador aparece com um destaque só no capítulo 5, e é importante notar-se como é que o pecador é apresentado nesse trecho. É considerado pecador porque nasceu pecador e não por ter cometido pecados. Esta distinção é importante. É verdade que muitos obreiros do Evangelho, procurando demonstrar alguém que é pecador, empregam o versículo Romanos capítulo 3, versos 23, onde se afirma que todos pecaram, emprego este que não é rigorosamente justificado pelas Escrituras. Corre-se o perigo de cair em contradição, porque Romanos não ensina que somos pecadores por cometermos pecados, e sim, pecamos por sermos pecadores. Louvado seja Deus! É mais por constituição do que por ação que somos pecadores. Como Romanos capítulo 5, verso 19, o expressa: pela desobediência de um só homem, muitos pecaram. Como é que nós tornamos-nos pecadores? Pela desobediência de Adão. Não nos tornamos pecadores por aquilo que separa, e sim pelo que fez Adão. Chama nossa atenção pelo que publicamos, todos pecaram. Não é, porém, por isso que viemos a ser pecadores. Perguntei certa vez a uma classe de crianças: o que é um pecador? E a sua resposta foi imediata: um que peca. Sim, aquele que peca é pecador. Mas seu ato apenas comprova que já é pecador. Mesmo aquele que não comete pecados, se pertence à raça de Adão, também é pecador e precisa igualmente da redenção. Há pecadores maus e pecadores bons, pecadores morais e pecadores corruptos, mas todos são igualmente pecadores. Pensamos às vezes que tudo nos iria bem se não fizéssemos algumas coisas. O problema, no entanto, é muito mais profundo que fazemos. Está naquilo que somos. O que se conta é o nascimento. Sou pecador porque nasci de Adão. Não é questão do meu comportamento ou da minha conduta, e sim da minha hereditariedade, do meu parentesco com Adão. Não sou pecador porque peco, mas peco porque descendo de linhagem má. Peco porque sou pecador. Tendemos a pensar que o que separa pode ser muito mal e que nós mesmos não somos tão maus assim. O que Deus deseja realmente nos mostrar é que nós é que somos fundamentalmente errados. A raiz do problema é o pecador. É com ele que se deve tratar. Os nossos pecados são solucionados pelo sangue, mas nós próprios somos tratados pela cruz. O sangue nos perdoa pelo que nos separa. A cruz nos liberta daquilo
que somos. A condição do homem por natureza. Chegamos, pois, a Romanos capítulo 5, versos 12 a 21, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em consideração. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Também não é assim o dom como a ofensa que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa grande passagem, a graça se contrasta com o pecado e a obediência de Cristo com a desobediência de Adão. A iniciação na segunda sessão de Romanos capítulo 5, versos 12 a Romanos capítulo 8, verso 39, com que nos ocuparemos agora de maneira especial, tirando dela a conclusão que se acha no versículo 19, já citado. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O Espírito de Deus procura aqui mostrar, em primeiro lugar, o que somos e depois como chegamos a ser o que somos. No começo da nossa vida cristã, ficamos preocupados com o que fazemos e não com o que somos. Sentimos-nos mais tristes pelo que temos feito do que pelo que somos. Pensamos que se pudéssemos ratificar certas coisas, seríamos bons cristãos, então procuramos modificar as nossas ações. Os resultados, porém, não são o que esperávamos. Não. Descobrimos com grande espanto que se trata de algo muito mais do que apenas certas dificuldades externas, que realmente há no íntimo um problema mais sério. Procuramos agradar ao Senhor, descobrimos, porém, que há algo dentro de nós que não deseja agradar-lhe. Procuramos ser humildes, mas há algo em nosso próprio eu que se recusa a ser humilde.
Procuramos demonstrar afeto, mas não sentimos ternura no íntimo. Sorrimos e procuramos parecer muito amáveis, mas no íntimo sentimos absoluta falta de amabilidade. Quanto mais procuramos corrigir as coisas na parte exterior, tanto melhor entendemos completo se arraigar o problema na parte interior. Então, chegamos ao Senhor dizendo: Senhor, agora compreendo. Não é só o que tenho feito que está errado. Eu estou errado. Essa é a realidade. A conclusão de Romanos capítulo 5, verso 19. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Começa a se tornar claro para nós: somos pecadores. Somos membros de uma raça que é constitucionalmente diferente do que Deus intencionou que fosse. Por causa da queda, houve transformação fundamental no caráter de Adão, em virtude do que se tornou pecador, constitucionalmente incapaz de agradar a Deus, e a semelhança familiar que todos nós temos com Ele não é meramente superficial. Expressa-se também: não somos caráter. Essa é a realidade. Como acontece com você isto? Pela desobediência de um. Assim diz Paulo. Louvado seja Deus. A nossa vida vem de Adão. Onde estaria você agora se o seu bisavô tivesse morrido com 3 anos de idade? Teria morrido nele. A sua experiência está unida a ele. A experiência de cada um de nós está unida à de Adão na mesmíssima forma. Potencialmente todos nós necessariamente no Éden, quando Adão se rendeu às palavras da serpente, todos estamos envolvidos no pecado de Adão e, sendo nascidos em Adão, recebemos tudo aquilo em que ele se tornou como resultado do seu pecado. Quer dizer, a natureza de Adão, que é a natureza do pecador. Derivamos dele a nossa existência, porque sua vida se tornou pecaminosa, e pecaminosa a sua natureza. A natureza que dele derivamos também é pecaminosa, de modo que o problema está na nossa hereditariedade, não no nosso procedimento. A menos que modificamos o nosso parentesco, não há livramento para nós. Louvado seja Deus. É precisamente nesse ponto que encontraremos a solução do nosso problema. Porque foi exatamente assim que Deus encarou a situação. Como em Adão, assim também em Cristo. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 5, versos 12 a 21, não somente se nos diz algo a respeito de Adão, mas também em relação ao Senhor Jesus. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se capacitam pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se processam justos. Em Adão recebemos tudo o que é de Adão. Em Cristo recebemos tudo o que é de Cristo. As expressões em Adão e em Cristo são muito pouco compreendidas pelos cristãos. E desejo salientar, por meio de uma ilustração que se acha na Epístola aos Hebreus, o significado racional e hereditário da expressão em Cristo. Na primeira parte da carta, o escritor procura demonstrar ser Melquisedeque maior do que Levi.
Esta demonstração prova que o sacerdócio de Cristo é maior do que o de Arão, que era da tribo de Levi, já que o sacrifício de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versos 14 a 17 diz assim: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E ainda muito mais manifesto é isto, se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o de Arão, segundo a ordem de Levi. O argumento gira em torno de provar que Melquisedeque é maior do que Levi. Hebreus 7 diz que Abraão, voltando da batalha dos reis, está em Gênesis capítulo 14, ofereceu a Melquisedeque o dízimo dos despojos normal da parte dele, uma bênção, revelando ser ele de menor categoria do que Melquisedeque, porque é o menor que oferece ao maior. Hebreus capítulo 7, verso 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Outro sim, o fato de Abraão ter oferecido o dízimo a Melquisedeque implica que Isaac em Abraão também ofereceu, e o mesmo se aplica a Jacó e também a Levi, de modo que Levi é de menor categoria do que Melquisedeque, o sacerdócio dele inferior ao do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Nem sequer se pensava em Levi na época da Batalha dos Reis. Contudo, fez sua oferta na pessoa do seu pai, antes de ter sido gerado por ele. Hebreus capítulo 7, versos 9 e 10. E, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ora, é justamente isto que significa uma expressão em Cristo. Abraão, como a cabeça da família da fé, incluiu em si mesmo toda a família, quando ele fez este ato a Melquisedeque. Toda a sua família participou daquele ato. Não fazemos ofertas como estamos, mas estávamos nele, porque toda a sua semente estava incluída nele quando ele ofertava a Melquisedeque. Apresentastes-nos assim uma nova possibilidade. Em Adão tudo se perdeu pela desobediência de um homem. Fomos todos pecadores constituídos. O pecado entrou por ele, e pelo pecado entrou a morte, e desde aquele dia o pecado impera em toda a raça humana, produzindo a morte. Agora, porém, um raio de luz incide sobre a cena. Pela obediência de outro, podemos ser constituídos justos. Onde o pecado abundou, superabundou a graça, e como o pecado reinou na morte, do mesmo modo a graça pode reinar por meio da justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 5, versos 19 e 21. O nosso desespero está em Adão e nossa esperança está em Cristo. O processo divino da libertação. Deus deseja que estas considerações nos levem à libertação do pecado. Paulo deixa bem claro ao
iniciar o capítulo 6 desta carta com a pergunta: permaneceremos no pecado? Todo o seu ser se revolta perante a simples sugestão. De modo nenhum, ele exclama. Como podia um Deus santo ter satisfação em possuir filhos não santos, presos com os grilhões do pecado? É por isso, como viveremos ainda no pecado? Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Deus ofereceu, portanto, a provisão certa e adequada para que fôssemos libertados do domínio do pecado. Mas aqui está o nosso problema. Nascemos pecadores, como podemos extirpar a nossa hereditariedade pecaminosa? Desde que nascemos em Adão, como podemos sair dele, livrando-nos dele? Quero afirmar de imediato que o sangue não nos pode tirar para fora de Adão. Há somente um caminho. Desde que entramos nele pelo nascimento, sair dele pela morte. Para nos despojarmos da nossa pecaminosidade, temos que nos despojar da nossa vida. Louvado seja Deus! A escravidão ao pecado veio pelo nascimento, uma libertação do pecado vem pela morte. E foi exatamente este o caminho de escape que Deus ofereceu. A morte é o segredo da emancipação. Estamos mortos para o pecado, como diz Romanos capítulo 6, versos 2. De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como veremos ainda nele? Essa é a pergunta. Como afinal podemos morrer? Alguns de nós procuramos, mediante grandes esforços, libertar-nos desta vida pecaminosa, mas achamos muito tenaz. O caminho de saída não é nos matarmos, e sim reconhecer que Deus em Cristo cuidou da nossa situação. É esta a ideia contida na seguinte declaração do apóstolo: todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Isso diz em Romanos capítulo 6, versos 3. Se, porém, Deus solucionou nosso caso em Cristo Jesus, logo temos que estar nele para que isso se torne realidade eficaz, e assim surge problema igualmente grande: como podemos entrar em Cristo? É nesse sentido que Deus vem de novo em nosso auxílio. Não temos mesmo meio algum de entrar nele, mas o que importa é que não precisamos tentar entrar, porque já estamos neles, já adentramos através da sua morte e a sua ressurreição. Deus fez por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele nos colocou em Cristo. Quero recordar 1 Coríntios capítulo 1, versos 30. Vós sois dele, isto é, de Deus, em Cristo Jesus. Graças a Deus. Não nos incumbe sequer de divisar um caminho de acesso ou elaborar um plano. Deus fez os planos necessários. Não só planejou, como também executou o plano. Vós sois dele em Cristo Jesus. Estamos nele, portanto, não precisamos procurar entrar. É um ato divino. Está consumado. Louvado seja Deus. Se isto é verdade, seguindo-se certos resultados, na ilustração do capítulo 7 de Hebreus, vimos que em Abraão todo Israel e, portanto, Levi, que ainda não nasceram,
ofereceu o dízimo a Melquisedeque. Não fez esta oferta separada e individualmente, mas estavam em Abraão quando este fez uma oferta e, ao fazê-la, incluiu nesse ato toda a sua semente, isto é, pois, uma verdadeira figura de nós próprios em Cristo. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, todos nós morremos. Não individualmente, porque ainda nem tínhamos nascido, mas estávamos nele, morremos nele. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14. Quando ele foi crucificado, todos nós fomos crucificados. Louvado seja Deus! Crucificados. Vós sois dele em Cristo Jesus. O próprio Deus nos colocou em Cristo e, tratando com Cristo, Deus tratou com toda a raça. O nosso destino está ligado ao seu. Pelas experiências, porque ele passou, nós igualmente passamos, porque estar em Cristo significa ter sido identificado com ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Ele foi crucificado. O que então sucedeu conosco? Devemos pedir a Deus que nos crucifique? Nunca. Quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados, sendo sua crucificação passada. A nossa não pode situar-se no futuro. Desafio qualquer pessoa a encontrar um texto no Novo Testamento que nos diga ser futura a nossa crucificação. Todas as referências, ela se identificou no tempo de Cristo, que está no grego de aoristo, tempo que significa feito de uma vez para sempre, eternamente passado. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 2, versos 20, nos diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim também, em termos espirituais, Deus não requer que nos crucifiquemos a nós próprios. Fomos crucificados quando ele foi crucificado, pois Deus nos incluiu nele na cruz. A nossa morte em Cristo não é meramente uma posição de doutrina, é um fato eterno. Louvado seja Deus! A morte e ressurreição dele são representativa, inclusiva. Louvado seja Deus! Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, dando assim a sua vida isenta de pecado para expiar os nossos pecados e assim satisfaz a justiça e a santidade de Deus. Tal ato constitui prerrogativa exclusiva do Filho de Deus. Nenhum homem poderia participar dele. A Escritura nunca diz que nós derramamos o nosso sangue juntamente com Cristo. Na sua obra expiatória perante Deus, ele agiu sozinho, ninguém poderia participar dele com ele. O Senhor, no entanto, não morreu apenas para derramar o seu sangue. Morreu para que nós pudéssemos morrer. Morreu como nosso representante. Na sua morte, ele incluiu a você e a mim para morrer junto com ele. Frequentemente atribuímos os termos substituição e identificação para descrever esses dois aspectos da morte de Cristo. A palavra identificação muitas vezes é boa, pode porém sugerir que
A experiência começa do nosso lado, que sou eu que procuro identificar-me com o Senhor. Concordo que a palavra verdadeira, mas deve ser empregada mais tarde. É melhor começar com a verdade de que o Senhor me incluiu na sua morte. Uma morte inclusiva do Senhor que me habilita a me identificar com Ele. Ao deixar de ser eu quem me identifico com Ele, a fim de ser incluído. E aquilo que Deus fez, incluindo-me em Cristo, que importa? É por isso que as duas palavras em Cristo me são sempre tão queridas ao coração. A morte do Senhor Jesus é inclusiva e sua ressurreição igualmente é inclusiva. Examinando o primeiro capítulo de 1 Coríntios, estabelecemos que estamos em Cristo e agora mais pelo fim da carta veremos algo mais sobre o significado disto. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 a 47. A palavra do Senhor diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Atribuem-se ao Senhor Jesus dois títulos notáveis. É chamado o último Adão e igualmente o segundo homem. A Escritura não se lhe refere como o segundo Adão, e sim como o último Adão. Nem se lhe referencia como o último homem, e sim como o segundo homem. Note esta diferença que encerra uma verdade de grande valor para nós. Como o último Adão, Cristo é a soma total da humanidade. Como o segundo homem, ele é a cabeça de uma nova raça. De modo que temos aqui duas uniões, referindo-se em uma à sua morte e outra à sua ressurreição. Em primeiro lugar, sua união com a raça como o último Adão começou historicamente em Belém e terminou na cruz e sem sepulcro. E ali reuniu em si mesmo tudo que era de Adão, levando-o ao julgamento e à morte. Em segundo lugar, a nossa união com ele como o segundo homem começa com a ressurreição e termina na eternidade, ou seja, nunca, pois tendo acabado por meio da sua morte como o primeiro homem em quem se frustrará o propósito de Deus, ressuscitou como o cabeça de uma nova raça de homens em que será plenamente realizado aquele propósito. Quando, portanto, o Senhor Jesus foi crucificado, foi no seu caráter de último Adão, reunindo em si e anulando tudo que era do primeiro Adão. Como o último Adão, pôs termo à raça velha. Como o segundo homem, inicia a nova raça. É na ressurreição que se apresenta como segundo homem. E nessa posição nós também estamos incluídos, né? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versos 5. Morremos nele como o último Adão. Vivemos nele como o segundo homem. A cruz é, pois, o poder de Deus que nos transfere de Adão para Cristo. Louvado e engrandecido é o teu santo nome, Senhor. Amém. Pai querido, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Que isso fique, Senhor, fixado em nossa mente.
E que nós possamos usufruir, papai, de tudo isso que o Senhor nos concede, de tudo isso que o Senhor nos dá, papai. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém.